Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos com mais um podcast Pará Mais Agro e hoje estamos recebendo o senhor Nelson Cunha, da Minas Plan, que vem trazendo uma novidade nesse ano aqui para Belém, né, que é o Senagre, o Seminário de Insumos Agropecuários e o Encontro de Lideranças do Agro. Não é isso, senhor Nelson? Exatamente, Paulo. É esse desafio que nós temos pela frente aí, para menos de 90 dias, dar conta de fazer o Senagre, dias 10, 11 e 12 de junho desse ano, lá no Centro de Convenções, o Hangar da Amazônia. Senhor Nelson, e o que as pessoas vão poder aguardar aí dessa programação, né? Vem diversos congressistas do Brasil inteiro. Como é que está recheada essa programação para quem tem interesse, que é todo o agro, né? Estava até conversando. Vamos falar de insumos agrícolas, então é todo o agro que está envolvido, né? Na realidade, nós temos um evento que, na questão de insumos agropecuários, é o maior do Brasil, né? E é um evento muito recheado, com muitas atrações. Nós temos 16 eixos temáticos sobre insumos agropecuários, temos 4 mesas redondas, que não vai tratar de insumo, vai tratar de assuntos essenciais para o agronegócio. E o mais incrível que possa parecer, nós vamos ter 10 encontros institucionais tratando dos temas mais importantes que o Pará nunca viu antes. Então, são encontros institucionais, são reuniões que nós devemos reunir aqui em torno de 700 profissionais de todos os estados do Brasil. Muito bom, vai ser um grande evento isso, né? Um mega evento, para falar a verdade. Senhor Nelson, e quem que está aí nessa organização, né? Quem que idealizou o Senagre? Qual foi o primeiro formato, né? As edições anteriores? Muito bem. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, é uma entidade técnico-científica sem fins lucrativos, criada em 2006, numa reunião em Brasília, entendeu? Porque no Brasil não tinha um fórum de debate, no Brasil não tinha um congresso que tratasse da defesa agropecuária. Para você ter uma ideia, Paulo, defesa agropecuária é um problema e tem que ser um programa de Estado. Não é um programa de governo, é um programa de Estado. Nós temos aí um problema de segurança nacional. Os profissionais da defesa agropecuária, tanto do Ministério da Agricultura, como das agências estaduais de defesa agropecuária, como aqui a do Pará, a DEPARÁ, esses profissionais são responsáveis pela inspeção, pela qualidade, pela fiscalização, enfim, que nós tenhamos alimentos com qualidade e que sejam sustentáveis, entendeu? Então, esse grupo de profissionais, tanto federal quanto estadual, eles cuidam das fronteiras, dos portos, dos aeroportos, entendeu? E estão na permanente e constante vigilância para evitar, por exemplo, que sementes de mudas contaminadas com doenças e pragas entrem no Brasil para contaminar a nossa soja, a nossa laranja, seja qualquer que seja o nosso produto. Tá? Impede e fiscaliza a entrada, por exemplo, de defensivos adulterados ou falsificados ou que sejam proibidos de ser usados no Brasil. Entendeu? Toda carne, toda proteína animal produzida no Brasil passa pela mão de um fiscal federal ou estadual para atestar a qualidade dessa carne,
tanto para consumo interno quanto para exportação. Então, se na eventualidade nós exportarmos um lote de carne bovina com aftosa, isso compromete a credibilidade do Brasil no mundo inteiro. Com certeza. Então, você vê A a importância, importância de fato. fiscal agropecuária. E aí nós temos também engenheiros agrônomos e médicos veterinários que trabalham com assistência técnica, que recomendam o uso adequado, de maneira certa, desses insumos agrícolas e pecuários. A vacina passa pelo atestado do médico veterinário, né? O adubo e o defensivo agrícola passa pelo receituário agronômico do engenheiro agrônomo. Então, essa qualidade e essa pujança do agro brasileiro, que alimenta o Brasil todo, E o mundo. e sobra, você falou a verdade, e sobram excedentes exportáveis para alimentar 2 bilhões de pessoas no mundo, é a grande responsabilidade do agro nacional. Senhor Nelson, aqui no Pará, né, na região da Amazônia, aqui próximo, tem se acompanhado a questão da monilise, né, que é uma praga aí que tem dado no cacau, a questão da vassoura de bruxa da mandioca, né? Creio que o senhor esteja acompanhando também essas informações. Quais outros temas, assim, quais temas aqui dessa realidade também dessa região vão ter na programação do Congresso? Bom, então, além de agrotóxicos, fertilizantes, máquinas agrícolas, tá? Nós vamos ter assuntos de ponta, entendeu? Hoje, a principal, mais moderna tecnologia à disposição do produtor rural e que ele precisa saber, que ele precisa tomar conhecimento e que ele precisa passar a usar são os bioinsumos. E a gente tem um painel com os maiores especialistas brasileiros em bioinsumos, tá? Nós vamos ter, para o produtor que quer avançar na qualidade da sua gestão, nós vamos tratar de gestão sustentável da propriedade agrícola. Inteligência artificial, agricultura digital. Então, são temas que o produtor rural ainda, algum tipo de produtor rural ainda não conhece, não domina, e tem profissional, colega nosso, engenheiro agrônomo, médico veterinário, que também precisa se atualizar nessas ferramentas que já existem, estão à disposição do produtor rural, e o engenheiro agrônomo, o médico veterinário, os sindicatos rurais, as cooperativas, precisam divulgar esses produtos, para eles tornarem acessíveis ao produtor rural. Com isso, o produtor passa a duplicar a produção dele na mesma área da propriedade, apenas com o uso de ferramentas modernas e tecnologicamente desenvolvidas para essa finalidade. Então, isso, Paula, vai estar aqui disponível. São 60 palestrantes, as maiores autoridades do Brasil nesses diversos assuntos vão estar aqui em Belém. Então eu conclamo, eu convido, né, eu chamo mesmo para que técnicos, veterinários, engenheiros agrônomos, lideranças dos sindicatos rurais, lideranças das cooperativas, das associações de produtores de soja, entre outras, que não percam a oportunidade de participar do Senagre. Vai ser um grande evento, com certeza, né? De poder relacionar, conversar com pesquisadores, conversar com professores, conversar com as maiores autoridades nesses assuntos, né? Fazer o seu network, trocar cartãozinho de visita, bater papo, né? Nos intervalos, entendeu? Que aí é que realmente o congresso acontece, que o seminário acontece, no bate-papo, né? Muitas vezes você não consegue conversar nunca com o ministro Roberto Rodrigues, né? Aí ele estando aqui acessível, você pode bater papo, trocar figurinha com ele. É verdade. Então, e nós falamos, viu, Paulo, que o melhor canal de comunicação
que nós temos, estamos aqui, na casa do produtor rural. É a FAEPA, o Senar e os sindicatos rurais que vão levar essa mensagem nossa e trazer o produtor rural. É a OCB, são as cooperativas, são os dirigentes de cooperativa que vão chegar lá na ponta da cooperativa, lá no interior mais longínquo do Pará e do norte do Brasil, que não podem perder essa oportunidade depois, porque para ir no evento em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Mato Grosso, é extremamente difícil. Então o evento está acontecendo aqui, me permita a liberdade de falar, ele está acontecendo aqui na nossa casa. Ele está acontecendo aqui na casa do produtor rural. Oportunidade única, praticamente, né? De presencialmente falar com tantos especialistas, né? Esse, Nelson, os eventos, né, que por se tratar também de uma entidade aqui de cunho científico, né? Eles têm essa importância na transferência de tecnologia, né, aí para o produtor rural. E outro dia, lendo, inclusive, sobre transferência de tecnologia, fala da importância disso do ponto de vista social, né? Então, eu vejo que esse evento de vocês, ele traz isso, né? Porque toda vez que a gente fala algo que é para uma agricultura, para o grande, para o pequeno, enfim, né? É segurança alimentar, né? Falar de insumos agrícolas, falar enfim, né? Todas as tecnologias, para isso é falar de uma segurança alimentar, algo que vai garantir que o alimento chegue em qualidade para as pessoas, né? Seja do campo, seja da cidade, inclusive, né? E aí eu gostaria até que o senhor pudesse falar um pouco para a gente, né? O que ao longo desses anos organizando o evento, o senhor tem percebido, se o senhor tem percebido dessa mudança de mentalidade, não só dos próprios participantes, mas da sociedade como um todo? Que é aquela conversa, né? Existe os defensivos, tem, né? E tem os agrotóxicos, ainda há muita falta de informação sobre isso, né? E aí se taxa muitas das vezes, né, o uso de defensivo, né, que tem essa função primordial de barreira sanitária, enfim. Né? O que o senhor tem observado nesses eventos, assim? Paulo, E de novidades também, né? O que o produtor ele pode já adquirir, né, ter de forma mais acessível? muito oportuna a sua pergunta. Eu acho até que a sua pergunta vai ser melhor do que a resposta. Mas, veja bem, nós saímos exatamente há 50 anos atrás que a produtividade de soja no Brasil era 2.000 quilos por hectare. Produtividade de milho também em nossa casa, de arroz também em nossa casa, feijão também em nossa casa. Hoje nós produzimos 8.000 quilos, 10.000 quilos, 12.000 quilos por hectare. Então você vê que em alguns casos nós multiplicamos por 6 a nossa produtividade. Em 1996, eu fui fazer um curso na França. A produtividade do milho lá era de 10.000 quilos por hectare. Com alta tecnologia, inclusive de irrigação, espaçamento entre plantas, sementes e tal. Eu olhei e pensei assim, Breno, no Brasil são 3.000 quilos por hectare. Hoje nós tem lavoura brasileira com qualidade, com tecnologia, produzindo 12.000 quilos de milho por hectare. A produtividade da soja dobrou, triplicou, quadruplicou. Como que foi feito isso? Inovação tecnológica. Né? Naquela época se aplicava o defensivo agrícola, né? Se aplicava o agrotóxico. Entendeu? Era um volume grande de agrotóxico por hectare. Entendeu? E você ou pulverizava com um trator agrícola, ou você pulverizava por aviação agrícola, e você jogava 200 quilos de defensivo para matar uma reboleira de uma praga ou de uma doença.
mas você pulverizava a lavoura inteirinha, tendo praga, tendo doença ou não. Uma parte desse resíduo levado pelo vento ia para os mananciais, ia para os lagos, para as lagoas, para os rios e para as casas dos fazendeiros e dos trabalhadores rurais. Tá? Hoje nós fazemos isso com um drone, com um pulverizador, viu? Que ele vai lá na lavoura, mapeia aonde que tem uma reboleira de uma praga ou de uma doença da soja, ele volta lá na sede da fazenda, coloca 3 litros de inseticida, de agrotóxico, ele volta lá no mesmo lugar, a 30 centímetros de altura da soja, ele pulveriza só naquele lugar e volta para a sede da fazenda. Isso é um avanço de tecnologia, uma coisa extraordinária. E isso está disponível. O produtor rural ele pode alugar o drone, contratar o serviço. Até os serviços também já foram, né, melhorando, né, já foram modificando, né, Exatamente. Ou ele pode comprar o seu próprio drone. E o próprio engenheiro agrônomo dele faz a dosagem e faz a aplicação de produto. Isso é agricultura digital. Isso é agricultura de última geração. Entendeu? E ela está disponível na palma da mão, no iPad ou no telefone celular. Né? Nós temos 12 linhas de colheitadeira de soja, de algodão, trabalhando automaticamente no voo sem motorista. Isso é inovação tecnológica, está disponível. E é o que há hoje, né? Se você puder comprar uma colheitadeira dessa, você compra, se não puder, você aluga. Então, quer dizer, existem dezenas de variáveis. Agora, se o engenheiro agrônomo não vem se atualizar em um evento como esse, se o produtor rural e as lideranças, sindicatos, cooperativas, não vêm para conhecer e para divulgar isso lá na sua cidade, o produtor rural vai demorar ainda 10, 20 anos para ter acesso a essa tecnologia. Isso é perda de tempo, é perda de recursos, é perda de investimento. Quer dizer, nós precisamos de encurtar. Nós temos uma responsabilidade social com o Brasil e com o mundo na produção de alimentos, e nós precisamos de encurtar o tempo para que a tecnologia chegue ao produtor rural mais rápido possível. Ao deparar o Senar, a OCB, tem uma grande contribuição a dar a isso, fazendo com que, através de reuniões, dias de campo, participação de seminários como esse, né, e incentivando a criação de startups, né? Essas meninas de 15, 20 anos hoje estão criando equipamentos, produtos, serviços extraordinários. Minas Gerais tem se transformado num celeiro de startups para o agro. São mais de 40 startups. Esses meninos de 15, 20 anos são loucos, né? Estão completamente doidos da cabeça. Criando inovadores, né? Inovadores, ousados, criativos. Soluções, né? E criando, exatamente, criando essas soluções e enriquecendo, Paulo, da noite para o dia. Vende uma patente dessa aí, ele fica rico, não precisa trabalhar o resto da vida. É, verdade. Estou criando um menino lá para mexer com startup. Você está fazendo certo. Você leva ele para os eventos. Tem um tema aqui, Paulo, que eu quero ressaltar. Fique à vontade. Olha, nós temos pesquisa e extensão rural. Programação. Dentro da programação. Nós temos certificação de agroindústrias artesanais. Olha, o Pará é riquíssimo no artesanato rural. Verdade. Precisamos de discutir e mostrar isso, né? Nós temos um painel sobre educação sanitária, entendeu? Que trata dessa questão que você falou aí, das doenças, né? Em quarentenárias. Isso, exatamente.
nós temos um painel extraordinário que vai falar sobre o potencial da agropecuária brasileira. E qual é o potencial do Pará? Nós temos que mostrar. Esse dia eu tive com o doutor Carlos Xavier, eu fiquei perplexo, que eu não sabia do tamanho do Pará, do tamanho da riqueza do agronegócio do Pará. Eu falava hoje de manhã cedo lá na UCB do Pará, né? Nós precisamos colocar essas galinhas aqui do Pará para botar ovo e cantar, né? Com certeza. Cantar, falando, olha, gente, o Pará tem isso, assim. Que é o que o doutor Xavier sempre fala nesses eventos, né? Nós temos riquezas aqui do agro. E produtividade também, né? Produtividade, né? Quer dizer, ele me falou da produtividade do rebanho do Pará, uma coisa extraordinária, né? Nós temos uma palestra também, um painel inteirinho sobre agricultura digital, né? Nós vamos desvendar e quebrar o paradigma que a agricultura digital é um negócio que eu posso usar na minha produção de hortaliças, na minha produção de frutas, né? O Pará é rico de uma fruticultura exótica, tropical, extraordinária, né? E por falar da riqueza das frutas, né, do Pará, nós vamos ter lá um espaço gastronômico para divulgar a qualidade, os sabores dessas frutas tropicais do Pará, né? Nós vamos abrir um espaço lá para essa oportunidade. E os produtores, né, as empresas interessadas vão poder procurá-lo para saber como participar, senhor Nelson. E vamos ter também, que é importantíssimo hoje, é problema crucial da agropecuária, logística de distribuição de produtos agropecuários. Quer dizer, esse é um problema sério do norte do Brasil. Como que o adubo, o fertilizante, a máquina, o trator, sai de São Paulo para chegar aqui em Belém? Nós temos um problema de logística. E como que o produto do Pará pode sair daqui para chegar no Sudeste, aonde que tem um grande polo de consumo? Então, nós vamos discutir isso. As lideranças, as autoridades, os profissionais do agro precisam de debater, mostrar para o governo demandas e apontar soluções. Porque só reclamar também não resolve. Então, nós temos que debater, discutir, apresentar sugestões. Vai ser um brainstorm, né? Aí, né? Várias ideias, várias... Nós vamos ter um outro painel que é da maior importância, porque é o principal insumo do agronegócio. Crédito rural. Você pode ter dinheiro, você pode ter fazenda, você pode ter semente, você pode ter tudo. Se você não tiver crédito para comprar fertilizante, para comprar defensivo, para comprar máquina, você não produz, né? Então, nós vamos chamar os agentes financeiros para estar lá apresentando quais são as linhas de crédito para investimento, quais são as linhas de crédito para custeio, como é que o banco está agindo, como que ele está trabalhando. E vamos ter 2 produtores na mesa para discutir com os bancos, olha, desse jeito para nós não serve, nós precisamos desse jeito. O banco precisa de ter o feedback, né? Nós vamos discutir sobre o seguro rural, né? Será que o seguro que o banco está oferecendo para o produtor rural é o seguro que ele precisa, nas normas, nas condições, na época, no prazo, no momento que ele precisa? Ou o banco está na contramão, está fora, cobra uma taxa exorbitante? Então, o produtor rural, nós vamos convidar 2 produtores, né? Grande versatilidade para falar, para debater, para discutir com 2 bancos. Entendeu? Ao final, nós... Não deixa de ser um fórum aí, né? De proposições para... Enfim, Paulo, quero ressaltar agora 3 encontros institucionais da maior importância, que tem a participação do Ministério da Agricultura e dos profissionais da defesa agropecuária, tá? O Encontro Nacional de Fiscalização de Agrotóxicos, tá? O Ministério da Agricultura apresenta para os profissionais estaduais quais são as normas, quais são os procedimentos, os regulamentos
que regulamentam a produção, utilização, consumo, venda de agrotóxicos. Tá? Então, esse aí é um tema da maior relevância. Nós temos um encontro nacional sobre sementes e mudas. Envolve o Ministério da Agricultura. Essa programação é paralela ao seminário? Ela é paralela, simultânea. Uhum. Vão discutir normas e procedimentos para comercialização, produção, transporte de sementes e mudas. Né? Um grande foco de doença que nós temos na fruticultura brasileira é a produção, a comercialização e o transporte de mudas contaminadas. Você sai com mudas de péssima qualidade de São Paulo, passa pelo interior do Nordeste, chega aqui no Pará, vai distribuindo bactérias, vírus, praga e contaminando outras lavouras. Um problema sério isso? E temos o Encontro Nacional de Sanidade Vegetal. Esse encontro são 2 dias de debate, discutindo o problema das principais doenças que afetam o norte do Brasil, formas de controle, formas de combate, como que a sociedade, como que o agronegócio tem que lidar, tratar e evitar o transporte, a proliferação de doenças do abacaxi, do maracujá, do coco, do cacau, da soja, do algodão. Então, esses 3 encontros são importantíssimos. São 3 auditórios com 250 lugares para cada um. Eles acontecem nas manhãs dos dias 10 e 11 de junho. E na parte da tarde, nós temos os eixos temáticos e as câmaras setoriais, as mesas redondas. E todo dia nós temos uma conferência no final do dia, às 17 horas, nós temos uma conferência que reúne todos os participantes num único auditório. Uma programação super vasta aí, né? Dinâmica, bem dinâmica. E pelo que eu estou vendo, para vários públicos, né? Estudantes podem participar, universitários, Sim, profissionais técnicos também, né? O estudante de veterinária, de agronomia, o técnico agrícola, que quer começar a se inteirar, que tem vocação para trabalhar com insumos agropecuários. A inscrição está aberta também para os estudantes. E nós não falamos do Encontro Nacional de Liderança, já? Ainda não. Ainda tem o encontro de lideranças aí do agro, né? Que vocês estão trazendo nessa... É a primeira vez que vai ter esse encontro? Paula, esse encontro nasceu dentro dessa casa, que é a Casa do Produtor Rural. Né? É a casa que nós temos um dos maiores líderes brasileiros do agronegócio, da agropecuária. Né? Numa reunião com o Dr. Carlos Xavier, há um mês atrás, nós propomos para ele que ele fosse o protagonista e que a FAEP liderasse a realização do Encontro Nacional de Lideranças do Agro. E que, nesse evento, seria um auditório à parte para 250 pessoas, que aí nós pretendemos, junto com a FAEPA, reunir diretoria da CNA, Federação Nacional da Agricultura, todas as federações estaduais, as irmãs gêmeas da FAEPA, né? Os presidentes de sindicatos rurais do Pará, a diretoria nacional e as diretorias regionais estaduais da OCB. Né? E aí entra as outras lideranças, a ProSoja, Abrafrutas, quer dizer, todas as associações que estão ligadas à produção de algum produto para o agro, tá? Vão ser convidados, vão debater temas de interesse do agro, mas ligados ao foco da COP 30, produção por sustentabilidade, né? Sustentabilidade no agro, mudanças climáticas, sequestro de carbono, tributação. Então, esses assuntos vão ser tratados
por essas lideranças, ao final do terceiro dia, nós teremos uma reunião plenária de comissões temáticas para gerar um documento que talvez chame aí a voz de Belém para o agro nacional. Esse documento depois vai ser elaborado, receber forma e entregue para a comissão da COP30 como sendo uma contribuição da Deparar, uma contribuição da FAEPA, uma contribuição do norte do Brasil, discutindo temas de interesse. Porque quando você fala em Amazônia, você está falando de um problema meu. Não é um problema da Amazônia. É um problema do Brasil. Quando nós perdemos as nossas divisas, quando nós perdemos as nossas riquezas, quando o nosso patrimônio é assaltado diariamente pelas ONGs, tudo isso perpassa o interesse do brasileiro. E nós não podemos virar as costas mais para esse problema. E eu acredito que esse problema pode começar a ser tratado de uma forma efetiva nesse encontro de lideranças e tantos outros que vão acontecer, né? E que saia dessa COP30 a voz alta do Brasil de que a Amazônia é minha, a Amazônia é sua. A soberania nacional mesmo, né, em relação à Amazônia, né, em respeito mesmo aos próprios produtores, né, as pessoas que constroem essa região. Então, tem muita mentira nisso, Paula, e nós precisamos de desmascarar isso. Certo. Vai começar aqui. Doutor Nelson, eu vou deixar para o senhor fazer o convite, então, aqui para os nossos espectadores, né, do evento, falar do dia, né, quem pode participar, quem pode se inscrever. A partir de que momento que vai estar aberto, vão estar abertas as inscrições? Nós temos as inscrições abertas no site senagre25.com. Você colocou lá Senagre também, já costuma, no primeiro momento já vem. Lá nós temos todas as informações sobre o evento, tem as formas de inscrição. Os valores estão bastante competitivos, bastante fáceis de participação, porque é um evento de 3 dias de duração, com 60 palestras, reuniões, né? É muito conteúdo, né? Oportunidade de conversar com as maiores lideranças brasileiras do agro, né? Então, produtores rurais, empresários rurais, lideranças do agro, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, técnicos que atuam em qualquer campo da agricultura, do agronegócio, né? A academia, né? Professores e alunos das escolas de agronomia, veterinária, entre outros, né? Zootecnista, que é também uma categoria importante dentro desse segmento, pesquisadores, né? Todos vocês são convidados para participar junto com a FAEPA, junto com a Deparar, junto com todos nós, desse grande evento. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai colocar a FAEPA, a Deparar, com visibilidade em nível nacional, de que o que se faz em Belém faz grande e faz bem feito. Muito obrigado, Paulo. Obrigada pela sua presença aqui no podcast. Vai ser um evento maravilhoso, né? Com certeza o senhor vai voltar para dar outras entrevistas aqui para gente, quando estiver mais próximo do evento, né? Então foi feito convite aí para você que é interessado em saber mais sobre o mundo tecnológico dos insumos agrícolas, né? Participar do encontro de liderança. Fique atento à programação no site, conforme o senhor compartilhou. Esse foi o podcast Pará Mais Agro.